Viver em Casa aqui no Instagram da Anajustra Federal. Essa live acontece aqui no Instagram e ela também está sendo retransmitida no YouTube da Anajustra Federal. Antes da gente começar, né, a nossa conversa propriamente dita, eu queria falar para vocês convidarem outras pessoas também a assistir essa live, né? Ela tem um tema que não apenas para os servidores do Poder Judiciário da União, mas para toda a sociedade, enfim, um tema universal das dificuldades de se planejar em tempos pandêmicos. Viver em Casa aqui no Instagram da Anajustra Federal. Essa live acontece... E, desculpa a microfonia. E vamos convidar outras pessoas, se vocês clicarem aqui, ó, nesse aviãozinho que fica na tela de vocês, que parece um aviãozinho de papel, vocês conseguem enviar esse convite para outros colegas do tribunal, familiares, amigos, filhos, pais, enfim, todo mundo. Outra coisa também que é muito importante falar é que durante toda a nossa conversa, você pode enviar perguntas aqui. Tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Se você enviar por ali a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, o seu comentário, fica mais fácil dele ser registrado e posteriormente visto por nós. Porque os comentários que entram aqui, eles acabam sendo muitos e a gente às vezes não consegue acompanhar todos eles, tá bom? Eu queria já aproveitar e convidar, né, chamar a nossa convidada de hoje, que é a Ellen Lisboa. Enquanto eu vou chamando a Ellen, eu vou falando para vocês um pouco sobre essa série do Bem Viver em Casa. Na nossa primeira conversa do Bem Viver em Casa, que aconteceu no dia 7 de abril, nós tivemos como convidado o monge budista Lama Rinchen Khenrab, né? Foi uma conversa muito engrandecedora. O Lama deu ensinamentos sobre sofrimento na pandemia, enfim, sobre luto, perda, várias coisas para nós. E hoje, neste segundo encontro do programa Bem Viver em Casa, de receber a Ellen, que já é a terceira vez que vai estar aqui conosco em uma transmissão ao vivo da Anajustra. Oi, Ellen, boa noite. Olá, lindeza! Tudo bem? Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para cada associado, para você, Lê, para todo mundo que soma forças com essa possibilidade de bem viver. Isso. Bom, como eu estava te apresentando, hoje eu já te chamei logo no começo dessa live, né? Fiz um pouco diferente, para falar sobre você e sobre o tema dessa live. A Ellen, gente, para quem nos acompanha já está aqui, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, tem bastante gente já nos acompanhando lá. Ela é a terceira vez que a Ellen está aqui conosco. A primeira vez foi no começo do ano passado, né? No começo daquele cenário pandêmico, para falar um pouco de leveza, naquele momento de incerteza que a gente não sabia se durariam semanas, dias, enfim, né? Posteriormente, você esteve aqui como host, recebendo o psicólogo Maher Musleh para falar sobre cultura de paz, numa conversa muito linda. As duas gravadas aqui no Instagram da Anajustra Federal. E hoje a gente tem o prazer de te receber para falar sobre planejamento, né? Sobre o que a gente consegue ou não consegue ver à frente neste contexto de pandemia, né? Já engatando aqui o tema da nossa live, para a gente já começar a conversa, que é o que todo mundo quer ouvir. Há mais de um ano agora, né? No começo a gente falou com alguns meses, e agora há mais de um ano a gente vive nesse cenário difícil de pandemia, né, Ellen? E assim, para quem, sobretudo, gosta de controlar a própria vida, fazer planos, gosta de ter esse controle sobre a rotina, né? São as pessoas que mais estão sofrendo, né? E isso desde uma coisa simples como você pensar que daqui a 2 meses você tem um almoço de família para comemorar o seu aniversário, que você gostaria de chamar seus avós, até uma viagem que você gostaria de fazer daqui a 6, 10 meses, enfim. E passa também do contexto social, de repente, será que eu financio um imóvel, compro um carro, enfim, tem a escola do meu filho, mudo, não mudo? Então, assim, muitas incertezas para quem gosta, né? E tem, né, esse hábito de planejar-se, né? E aí fica a nossa pergunta para essas pessoas que têm essa dificuldade, né? Aliás, dificuldade não, que tem esse hábito e gostam de fazer isso, né? Dá para se planejar, enfim, é a pergunta inicial da nossa conversa. Dá muito e é uma janela de oportunidade. Claro que a pandemia fecha muitas janelas e abre outras janelas. E, pelo que você já rememorou aqui com muita alegria, eu já estou amando estar aqui pela terceira vez para ajudar cada lindeza aqui, cada associado
a ficar realmente na janela de oportunidade do que dá para controlar. Porque, aproveitando tua fala, Lê, na verdade, embora algumas pessoas tenham um traço de temperamento que peça maior exercício de controle, como, por exemplo, quem tem um traço ali de temperamento que não é mutável, é a nossa parte mais estável da nossa personalidade, de maior neuroticismo, quem é, de repente, de um traço de personalidade mais introspectivo, vai denotar uma necessidade humana universal e não julgável, aproveitando os termos da comunicação pacífica, sobre o qual já falamos aqui, de controle. Agora, controle é uma necessidade neurológica, inevitável. Então, essas pessoas que a gente começou aqui na sua pergunta falando que tem necessidade de maior controle, somos todos nós. Independente do nosso traço de personalidade que peça esse exercício do controle como maior necessidade. Por que somos todos nós? Gostaria de começar nosso bate-papo contextualizando isso. E a Armite aqui, tanta gente linda, gente. Quero agradecer a todo mundo enquanto contextualizamos aqui essa nossa primeira pergunta. Agradecer quem possa ranquear, né, Lê? Pôr o dedinho aqui. Isso. Coraçãozinho. Clicar no coraçãozinho. Isso mesmo. Melhor ranquear nossa live para mostrar para outras pessoas e chamar outras pessoas também a assistirem. Em ajudar as pessoas a se planejarem melhor em cenário de pandemia, pegar esse aviãozinho aqui e mandar para no mínimo 10 pessoas. Lê, Night, muito feliz, com tanta gente linda que eu admiro por aqui, viu? Muito feliz mesmo, gratidão. Então, contextualizando, de modo geral, somos todos nós, as pessoas que estão demandando maior controle efetivo neste exato momento. E o que acontece é que, assim, todos nós temos um cérebro que, inevitavelmente, não dá para lutar contra, precisa exercer controle. Precisa exercer controle com consciência, na sua zona de assertividade. Então, o que dá para planejar, Lê? Dá para planejar aquilo que está na nossa zona de controle individual. E aí, do Faustão, que nos coloca em tanto estresse em tempos de pandemia. Nós temos um vício administrável, que pode ser melhorado, um vício cultural de nos ater àquilo que não temos controle e de desprestigiar, desvalorizar, menosprezar aquilo que temos controle. Praticamente uma síndrome de autodesvalorização, culturalmente falando, que gera um desamparo aprimológico, conforme a neurociência prova. Ou seja, todos nós temos um impulso, que pode estar melhor gerenciado, administrado ou não, de meter o dedinho no que não ter controle e de soltar o dedinho daquilo que tem controle. E em tempos em que resta muito pouco para controlar daquilo que é externo, resta muito mais para controlar daquilo que é interno. Voltando a falar das janelas de oportunidade. Então, fecharam-se mais janelas de oportunidade de controle do mundo externo, aniversário daqui 6 meses, de repente o plano de financiamento que vai estar disponível, qual é o crédito que vai estar, meu familiar vai estar vivo ou vai estar morto, eu vou estar vivo ou vou estar morta, vou continuar em trabalho remoto, vou ter voltado para a minha instituição de trabalho. Todas essas janelas de controle do mundo externo estão mais fechadas e não sabemos até quando. Em compensação, quais foram as janelas de oportunidade de controle interno e de controle na nossa zona de influência individual que eu vi muita gente que passou emocionalmente bem a pandemia aproveitar? E está aqui aberta, segue aberta para mais pessoas aproveitarem. Você controlar literalmente tudo aquilo que depende só de você. São muitas as coisas. Eu diria que, inclusive, é a zona comprovadamente de maior assertividade de controle e resultado. Mas a gente, volta a dizer, menospreza. Ellen, cita uns exemplos aí. Tô achando esse papo muito diferentão. Não sei de nada que eu posso controlar, não. Vou falar de mim mesma, vou me expor aqui e vou falar das pessoas que eu pude, como instrumento de ajuda, acompanhar nesse 1 ano de pandemia e que passaram muito estáveis. Passaram very happy. Não passaram celebrando pandemia e mortes e problemas econômicos e um acréscimo tão significativo de problemas psiquiátricos e um acréscimo tão significativo
mudança de humor, um acréscimo tão significativo de depressão. Não passaram ilesas a todas as vicissitudes da pandemia. Passaram lucidamente olhando para isso, mas mais estáveis emocionalmente. Quem são essas pessoas? São aquelas que dedicaram-se à janela de oportunidade de controle interno para melhorar a sua alimentação, para melhorar a sua atualização, seu estudo, para melhorar a sua organização familiar, para melhorar as suas recontratações das suas relações mais íntimas, aquelas a que esteve mais exposto em pandemia, ou uma ou outra pessoa que teve ali em isolamento com você. São as pessoas que se dedicaram a descobrir algum esporte ao ar livre e que aumentaram a sua frequência ou começaram a sua experiência. São as pessoas que se dedicaram, principalmente se a gente falar, aquelas que mantiveram estabilidade financeira, porque vamos falar aqui que a maioria, quantitativamente falando, teve um decréscimo financeiro muito grande. A maioria teve. Mas, graças a bom Deus, não é o caso da maioria dos servidores. E benza a Deus, que bom. Então, essas pessoas que preservaram seu potencial de compra, que preservaram a sua estabilidade financeira, aquelas que souberam se manter na janela de controle individual e interno, muitas vezes economizaram com viagens, economizaram com roupa, economizaram com festas e investiram mais em cursos, investiram muito mais em possibilidades de desenvolver novas habilidades, começaram a fazer aula de canto online, começaram a fazer aula de pintura online, seu potencial de compra. Então, dito esses exemplos, eu arremato essa primeira pergunta tua dizendo: é possível planejar em fase de pandemia, quando janelas de controle externo estão mais fechadas, se atendo às janelas de controle interno. E, no fundo, que na prática, a médio e longo prazo, gera transformação e gera sustentabilidade da transformação, é essa pequena mudança do dia a dia, todo sagrado dia, que está na sua zona de controle individual, na sua janela de oportunidade de controle individual. Eu até ia te perguntar isso. Eu fiz sua apresentação mais sucinta para você poder falar mais com a gente, mas entre as suas especialidades está a de imunidade à mudança. E me parece que tem muito a ver com isso, né? As pessoas que conseguiram, então, seriam aquelas que estiveram menos imunes a mudar, que aceitaram a mudança, enfim. Porque para a maioria das pessoas a realidade é outra, né? Perfeito, Lei. Vamos lá, vamos contextualizar isso. Um cenário de mudança inevitável que alcança todos, tal qual essa pandemia mundial, ela tem um impacto diferente em quem tem, muito bem lembrado, uma imunidade à mudança um pouco menor. As pessoas mais adaptáveis à mudança se paralisam menos, elas se reinventam mais e atuam mais rapidamente na sua janela de oportunidade de controle individual. Então, sim, elas têm uma tendência a sofrerem um pouquinho menos. Agora, algo muito importante para nos tirar do rótulo da crítica, da condenação e da queixa, nos colocar numa cultura de mais paz, de autoacolhida e de eficiência, é literalmente a gente saber que essa maior necessidade de estabilidade também se revela como um traço de temperamento, de personalidade, com o qual se nasce com ele. Nós nascemos com maior ou menor imunidade à mudança. Então, o que nós podemos fazer para nos ajudar? Nós podemos realmente aprender a melhor lidar com a nossa própria natural imunidade à mudança. Isso é aprendível, isso é treinável, isso está ao alcance de todo mundo. E isso foi o que eu fui aprender em 2015, 6 anos atrás, e que me trouxe tanta possibilidade de ajudar as pessoas a se redesenharem com mais autenticidade, com mais leveza e com mais sustentabilidade. E qual é o pulo do gato para quem quer diminuir a imunidade da mudança? Era isso que você ia me perguntar? Isso, exatamente. E como fazer? Pelo menos no começo. Isso, para quem quer literalmente ali lidar melhor com a sua imunidade, tal qual ela é, tal qual você nasceu. Essa pessoa, ela precisa conhecer, então é uma questão de controlar o conteúdo interno, de olhar mais para dentro.
ela precisa investir em autoconhecimento para conhecer melhor pressupostos dela. Ou numa linguagem mais coloquial, mais recorrente de desenvolvimento humano, conhecer as crenças limitantes dela, para que ela possa questionar, aprender como uma aprendizagem, como um treino, a questionar os pressupostos dela. A pessoa com maior ou menor imunidade à mudança, desde o seu traço de temperamento, que aprende a sair de grandes verdades, de verdades absolutas e inquestionáveis, e aprende a questionar seus pressupostos e crenças limitantes, ela melhora muito a resistência dela à mudança. Então, ela ganha maior fluidez, maior adaptabilidade. E sim, existe uma coisa muito importante que eu quero aqui dizer, que do ponto de vista neurológico, da neurociência, tem muitos artigos que provam isso hoje. Nós temos uma tendência a um desamparo aprendido. Genérico, aquilo que a gente tentou mudar. A gente fez, sim, por onde mudar. Estão me ouvindo aí? A Lê ficou um pouquinho desconectada. Estão me ouvindo? Agora voltou. Todo mundo... Se puderem falar que sim. Então, vamos lá. Então, as pessoas que estão em dinâmica de desamparo aprendido, o que é isso do ponto de vista da neurociência? Elas tentaram mudar. Elas tentaram questionar de controle da janela de oportunidade individual. Elas lutaram para conseguir mudar. Essas que tentaram, essas que não conseguiram mudar. Tá me ouvindo, Lê? Todo Agora mundo ouvindo aí? tô ouvindo. Agora o pessoal tá respondendo que sim. Tá ok o som. Estão ouvindo. Tentaram melhorar a alimentação, tentaram ser mais autodidatas, tentaram melhorar o seu cunho cultural e não conseguiram. Essas pessoas entram num nível, numa síndrome mesmo de desamparo aprendido. Neurologicamente, quimicamente falando, o que vai acontecer é que ela vai ter mais estímulo a ela estar mais passiva e mais ansiosa. Ellen, como é que resolve essa bodega? Como é que eu melhoro a minha imunidade à mudança, me torno mais receptiva, mais inovadora, avanço? Como é que eu saio dessa síndrome de desamparo aprendido? De quem tentou e não conseguiu, tentou e não conseguiu, tentou e não conseguiu. Literalmente a cura a médio prazo. Não é milagre, people. Não é dose, não é pílula mágica. É autoconhecimento. É teste, é todo dia ajustezinho. Ela melhora a síndrome ali do desamparo aprendido. Ela melhora a química da imunidade, a mudança dela. E consegue ter mais assertividade na janela de controle individual dela, se ela ganhar maior consciência do que ela tem controle. Sabe o que acontece com quem tentou muitas vezes e não conseguiu e entrou em maior síndrome de desamparo aprendido e, portanto, tem mais marcos neurológicos? Essa pessoa, ela não vê, ela não enxerga o que está sob o controle dela. E ela fica num discurso vitimista, dando desculpa o tempo todo. Não é por maldade. Todo mundo quer ser feliz, não é, gente? Mas Verdade. ela literalmente tem uma cegueira. E é a live da Ana Justra, então, conteúdos ali dos associados que vão contribuir para ir neutralizando pontos cegos. Peraí, eu acho que eu não tenho controle de nada, já tentei muitas vezes e não consegui, mas eu não estou conseguindo nem ver o que eu tenho controle. O que vai me ajudar a ver o que eu tenho controle? Conhecimento, gente. Eu não consigo ver mais do que eu estou vendo, sabendo mais do mesmo. Eu preciso conhecer um pouquinho melhor do meu próprio cérebro, do meu próprio funcionamento, da funcionalidade humana, do cérebro humano, para eu ver o que antes eu não conseguia ver. Só tem uma saída: conhecimento.
sua resistência a ficar naquilo que você tem controle agora, em você enxergar o que você não está sendo capaz de enxergar. E o autoconhecimento começa, sim, começaria por onde? Qual seria o... Como eu posso começar A aplicou oportunidade de autoconhecimento. Vamos falar de algumas delas. Eu tenho múltiplos vídeos no YouTube, todos gratuitos. Tenho áudios gratuitos pelo Telegram, assim como eu, vários especialistas. O Lama tem, que esteve aqui ministrando, até recentemente estive num retiro ali com ele. Então, assim, a pandemia ampliou oportunidades gratuitas de autoconhecimento. Muitas jornadas de autoconhecimento gratuitas. Recentemente, Pedro Calabres, que é um grande professor da neurociência, que eu recomendo, ele fez toda uma jornada de autoconhecimento de mais de 8 horas de um conteúdo profundo e científico gratuito. Fora essa jornada de autoconhecimento que saiu do ar depois dessa anúncio ali, depois dessa temporada, ele tem ali os vídeos no YouTube, assim como eu tenho. Então, assim, abunda oportunidade de conhecer melhor a funcionalidade humana e, a partir do conhecimento maior, o reconhecimento da própria funcionalidade maior, a ampliação da tua auto-observação, da sua qualidade de percepção, de você ver o que você não via antes. Peraí, que está sob meu controle, não estou nem vendo. Se eu continuar sabendo mais do mesmo, possivelmente nunca eu vou conhecer que tem como da minha casa gratuitamente eu aprender a meditar. Eu fazer inúmeros treinos. Eu desenvolver novas habilidades. Mas como é que eu posso saber que isso é possível? Me informando. Aonde? Gente, hoje YouTube, Instagram, exemplo aqui, a nossa live é joia se bem aproveitado. E é realmente acelerador de ansiedade se mal aproveitado. Porque em vez de você usar para se informar e para se conhecer, você usar para se comparar, comunicação violenta garantida, marcos maiores de ansiedade garantido, passividade maior garantido. Quanto mais você gastar Instagram se comparando, mais passivo você vai se sentir, mais incapaz de controlar a tua zona, a tua janela de individualidade, mais você vai investir em se distrair, em ficar ansiosa, ansioso, menos você vai investir em transformar o seu conteúdo interno. Ellen, isso vale, eu pergunto, mas eu já até imagino que sim. Isso vale também para as emoções, porque a gente fala, por exemplo, de você gerir o seu controle na sua janela de individualidade e ter controle sobre suas coisas, sua vida, e aí saindo do que é objetivo, do que é concreto, né? Do contexto do planejamento físico, não sei se eu poderia dizer assim, eu vou planejar a viagem, planejar o curso, planejar o aniversário. E as minhas emoções, eu posso geri-las também? Essa é uma maravilhosa pergunta, Lê. Gratidão por fazê-la, porque existe um equívoco. A gente compra a ideia que só nos frustra de que a gente controla a emoção. A gente não controla a emoção. A gente tem milhares de mecanismos neurológicos que fazem a gente ser sequestrado emocionalmente, mas a gente controla alguns manejos, a gente controla ter alguns hábitos que têm um efeito rebote lá na emoção. Eu não controlo não ter ansiedade. Seja menos ansiosa, Lei. Associado, baixa a ansiedade aí, para com isso. Não, eu não controlo a ansiedade diretamente. Eu não controlo, e eu não controlo não é porque eu sou incapaz, é porque isso não é possível. Isso não é possível, não é humano. Interessante, mas né? Porque a gente cresce ouvindo isso, né? Exatamente. Eu controlo, estabelecer e criar, beabá, passo a passo, todos os dias, alguns hábitos que vão diminuir a ansiedade. Eu não controlo a ansiedade, eu controlo o hábito. E isso é uma das minhas janelas de oportunidade do meu controle interno. O que são hábitos que eu posso controlar, administrar e vão atuar em ansiedade? Reconhecer mais oportunidades no cenário onde eu me encontro, que é isso de perceber, ver os pontos cegos, estudando, conversando, dialogando, questionando, aprendendo a meditar, fazendo exercícios respiratórios,
visualização, estudando filosofia, eu vou controlar a ansiedade. Não, eu não vou controlar a ansiedade, eu vou controlar o hábito. Eu vou controlar a respiração. Eu vou controlar o conhecimento. Eu vou controlar se eu faço uma meditação, se eu faço 1 minuto, 3 minutos, 12 minutos. Isso que é minha responsabilidade, está na minha zona de controle, vai reduzir significativamente, seja qual for a emoção negativa. Então isso é muito importante e nos dá uma zona de aprendizagem válida, que é, mas eu nunca vou conseguir, eu sou muito ansiosa. Você é responsável por desenvolver hábitos que você controla, que reduzem a ansiedade. Sobretudo em pandemia, que gera um cenário externo mais desfavorável, portanto, uma influência, necessariamente uma ansiedade. Você que não é passivista, você que já está trabalhando ali o seu desamparo aprendido, a sua imunidade à mudança, você que já está nesse caminho aqui na Ana Justra, você literalmente vai assumir responsabilidade por aquilo que está na sua zona de controle e vai desenvolver pelo menos o hábito de fazer uma respiração 3 vezes ao dia, de fazer uma despressurização, de pelo menos 3 vezes ao dia ir lá fazer um chá. Eu controlo ir lá fazer um chá e pausar 2 minutos para tomar o chá. Isso reduz a ansiedade, mas eu não controlo a ansiedade. Aí eu posso escolher um discurso violento, comparativo, vitimista de que eu sou muito ansiosa e não consigo, ou eu posso dedicar energia a fazer o chazinho 3 vezes ao dia e pausar 2 minutinhos para tomar ao longo do dia 3 vezes um chazinho. Sim. Muito bom. Tem sobre isso da ansiedade, muito se fala sobre o aumento de ansiedade e depressão nesse período de pandemia, não apenas do serviço público, mas enfim, da maior parte das pessoas que estão fazendo a quarentena mesmo, né? Estão ficando em casa e fazendo isolamento. Tem um estudo que a gente levantou de agosto do ano passado, que trazem 3 dados que eu achei muito interessante, até tinha comentado com você antes, que são pioras em 3 coisas que parecem simples, né? Que é cansaço, mau humor e medo. 50%, aproximadamente 50% das pessoas que que responderam a essa pesquisa, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, foram só com servidores e magistrados essa pesquisa, eles disseram que aumentou o cansaço, o mau humor, tiveram uma alteração no sono, uma alteração negativa, né, que atrapalhou, e se sentem com constante medo. A gente pensa enfim, que só a depressão e a ansiedade são agravadas, né, ou acontecem nesse período, mas essas coisas que aparentemente são mais simples também acontecem. Isso também vale para isso, né? Aliás, valem também para isso, né? Enfim, importante, porque muito. Por quê? Porque essa pesquisa ela foi feita com mais de 45 mil servidores e ela revela marcos de aumento muito significativos, de mais quase 50%, 48, 46, 47. Essa é uma pesquisa muito importante, que fala de um aumento muito significativo de disfunções de sono, de humor, de realmente aumento de... Por quê? Porque a gente ainda está numa cultura que espera que a solução venha de fora para dentro. Que hiperfoca a janela de oportunidade externa, querer controlar o que eu não tenho controle, e subestima e despreza a janela de controle interna, aquilo que eu tenho. É um discurso bem vitimista que nós fomos educados a todos termos. Não é eu, a Lê, um servidor ou outro. É toda a galera. Essa é a influência cultural coletiva. Quem vai negar? Não tá para peixe. Quando realmente as influências externas são desfavoráveis a oportunidades externas, a maioria tende a ter mais marcos de ansiedade, problemas eles de nível realmente psicossomático. A maioria. Ou seja, ou a gente se autorresponsabiliza naquilo que é leve pra gente, possível pra gente, a não ser mais um peixe do cardume, e a autorresponsabilizarmos, a nos auto-influenciarmos positivamente, ou essa influência positiva esperada de fora, que não vai acontecer,
vai levar a maioria, como um cardume, a uma experiência naturalmente esperada, matematicamente esperada, de muita piora. Piora emocional, piora em todos os níveis. O que esses indicadores me falam? Me falam que a gente ainda se autorresponsabiliza muito pouco pela autoinfluência. Quer dizer que o que determina quem eu sou é exclusivamente se o sol nasce ou não? Se as notícias são favoráveis ou não? Quer dizer que eu não me responsabilizo em me auto-influenciar em nada. Quer dizer que o meu estado de humor depende da boa notícia. E eu só sou educada com quem me é educado. E eu só sou produtivo com quem me é produtivo. Então, qual é o meu nível de autorresponsabilidade pela minha auto-influência? O que eu aprendo, o que eu desenvolvo de habilidade para realmente, num cenário de caos que inegavelmente nos encontramos, isso que eu chamo de realmente você se fazer o seu próprio oásis de paz em meio ao caos, o que nós fazemos para, em meio a um cenário de caos inquestionável ao longo de um ano, de nos autocentrar? Quem é que se predispôs a, pelo menos suficientemente, que seja uma vez na semana, testar algo para se autocentrar? Ah, vou testar aqui, entrar num aplicativo gratuito aqui do Insight Timer para assistir um curso gratuito, para fazer uma técnica de respiração. Como é que eu posso, ao longo do dia, fazer múltiplas despressurizações e autorregulagens de autoinfluências? O que eu paro para me expor ao longo do dia? Que notícias eu me exponho? Que tipo de música eu me exponho que gera uma autoinfluência centradora? Como que nós caminhamos como uma unidade? Sendo realmente Maria vai com as outras. Dependendo, na sua maior parte, da boa notícia. E a vida é cíclica, né, gente? A vida, ela apresenta boa notícia, má notícia, tragédia. A vida é cíclica. Agora, quem nós nos fazemos e nos determinamos como identidade depende de quanta responsabilidade a gente assume em se auto-influenciar. E isso está dentro do nosso planejamento, sob nosso controle mesmo em pandemia. Quanto eu me auto-influencio num centramento maior? Quanto eu desenvolvo de novas habilidades para gerar uma renda complementar? Se está ao meu alcance. Se não está ao meu alcance, o que está ao meu alcance? Porque tem sempre o que está ao alcance. De repente, eu posso não ser alguém capaz de agregar renda, mas eu posso ser alguém capaz de agregar qualidade de ambiente. Eu posso ser aquela pessoa que traz a nova informação, que se torna um fator de soma, um incentivo naquele lugar aonde me compete ser uma influência. Ou seja, tem sempre o que está ao nosso alcance. E o que a gente pode planejar e deve planejar é se vitimizar menos e é ficar mais na nossa zona de auto-influência, de autocuidado. Fazer ali a sua exposição a que seja um óleo essencial, a que seja realmente uma música mais harmonizadora. Essas frequências harmonizadoras que estão livremente, gratuitamente acessíveis. Você pode fazer isso 1, 2, 3 vezes ao dia, gerar então uma qualidade de ambiente maior num cenário desfavorável para você e para os seus. Ótimo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não. Ellen, eu trouxe um outro dado, eu te trago as informações para você falar para a gente como que você enxerga, né? E dá, de repente, um ponto de vista diferente para os servidores, né? Porque, que nem você falou, às vezes todo mundo está olhando o mesmo cenário, um cenário ruim, focado naquilo. Hoje à tarde, eu até acompanhei um pouco, teve uma transmissão ao vivo da Unifesp. E o professor doutor René Mendes, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele também é presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E ele falava sobre a pandemia da Covid-19 e o impacto na saúde do trabalhador, do trabalho do servidor. Então, também tinha esse foco. E ele falou, né, que hoje, do ponto de vista dele, o serviço público tem uma mentalidade, eu estava falando da produtividade, tem uma mentalidade produtivista, muito semelhante ao setor privado, né? Do ponto de vista do doutor, ele fala que isso acaba gerando uma certa desconfiança entre os trabalhadores, enfim, entre os servidores, que é uma relação mais de lucro do que de atender a comunidade, enfim, ele não avalia tão positivamente isso.
E destaca que o serviço público não tem dono e tem gestores. E além disso, ele ainda fala que hoje os servidores públicos, eles vivem num contexto de muita opressão, né? Se sentem muito oprimidos. Entre várias coisas, aí eu coloco, né? Inclusive a Ana Justra se coloca contra a PEC da reforma administrativa e tem feito várias ações nesse sentido. E aí ele continua falando que os trabalhadores têm, além do vírus, tem outra coisa para combater, né? Tem algo maior do que o vírus para combater, que é essa sensação de estar impotente e de ter que entregar tem que entregar demais, né? Então, assim, minha pergunta seria como lidar com essa lógica de produtividade, porque cobra-se muito deles, né? Essa questão da produtividade. Sim. Sobre isso em alguma das lives, né? Acho que na primeira live a gente falou sobre a mudança e sobre aquilo que então está na nossa zona de controle para influenciar, para contribuir para a construção de um melhor mindset, de uma nova cultura, né? Dos desafios que todos nós enfrentamos, que não é simples, mas é possível, né? E aí a gente sabe também de alguns dados que ele acabou implicando para muitos servidores em muito mais horas trabalhadas, né? Em muito mais disponibilidade de tempo, a gente sabe disso. Então, assim, o que são coisas no nosso para planejar, para gerenciar, para aperfeiçoar? É realmente poder melhor gerenciar o tempo, desenvolver novas habilidades de gestão de tempo, desenvolver novas habilidades de comunicação não violenta, assertiva, mas mais habilidade de negociação, de propositura, de composição, de teste, capacidade de adequação, de flexibilização, de inovação em testar. Poxa, quando eu estava trabalhando presencialmente, eu trabalhava 6 horas. Agora, para dar conta das metas, eu estou trabalhando 10 horas aqui de casa. O que será que são possíveis influências que fizeram cair a minha produtividade por hora? Como é que eu posso melhor neutralizar essas influências? Tudo isso vai depender do meu contínuo questionamento, do meu contínuo não vitimismo e protagonismo na inovação, nos testes. Bom, deixa eu testar fazer meu trabalho remoto de outra sala. Deixa eu testar remoto com uma música clássica com fone. Deixa eu testar propor uma nova dinâmica de mensuração métrica para o meu gestor. Isso é possível no meu time de trabalho? Eu tenho essa flexibilidade com o meu gestor? Deixa eu testar, propor para ele uma entrega de uma maneira diferente. Deixa eu cumprir o meu papel, ficar na minha janela de oportunidade de zona de controle individual. Então percebe que tem sempre muitas possibilidades não exploradas? E eu não estou dizendo que é simples e que é fácil. Eu estou dizendo que esse é o diferencial de quem consegue construir uma auto-influência em pandemia. E que dá para fazer. Depende de primeiro se decidir, querer e escolher todos os dias olhar nessa direção, dar mais um passo nessa direção. Então, assim, tem muitas coisas que influenciam a produtividade. Se a gente depender da influência que chega de fora para dentro para se manter produtivo, a gente fica refém. As exigências só aumentam e, efetivamente, eu perco a minha capacidade, a minha oportunidade de auto-influência para ir entregando em 6 horas e não em 10 horas. Isso vai pedir negociação com as pessoas que moram comigo. Isso vai pedir, de repente, que eu tenha tempos melhor negociados e bloqueados com meu filho, com meu marido. Vai pedir, de repente, um nível de negociação, de colaboração maior. Então, essa hora, você não me demanda e eu vou entregar a minha colaboração para casa nessa outra hora. Na hora que você não me demanda, quem vai ficar de resguardo das crianças é essa pessoa. Ou seja, uma inteligência colaborativa que é desenvolvível, mas naturalmente, de repente, ela não foi cultivada, porque não era preciso. A gente desenvolve aquilo que a gente treina. E a gente identifica necessidades a partir dos cenários. Então, a pandemia traz um cenário que nunca houve antes. Então, eu vou ter que, de repente, desenvolver habilidades que eu ainda não tenho e que eu nunca reconheci necessidade antes. Volto a dizer, negociar, gerenciar foco, despressurizar. De repente, em casa, eu tenho um nível de estresse muito maior, porque meu filho está em homeschooling e eu não tenho uma rede de apoio.
E é muito mais difícil manter a minha concentração do que no trabalho. Então, eu vou ter que literalmente desenvolver habilidades de foco de negociação que não se faziam necessárias antes. Mas, Ellen, é muito fácil falar. E a minha pergunta é, quantos por cento de dedicação a isso você fez até aqui em um ano de pandemia? Uns minutos por dia para desenvolver novas habilidades num cenário que é inevitavelmente novo, para se adaptar, para explorar janelas de oportunidade. É possível. E um dado que me motiva muito e que eu percebo que gera um impacto muito positivo e quero compartilhar aqui com vocês, é que, assim, a ciência prova que o que vai fazer diferença a médio e longo prazo, seja nessa saúde emocional que a gente está falando, sono, humor, o que vai fazer diferença é a nossa microação. A gente fica seduzido para o grande acontecimento. A gente espera grande viagem. A gente espera poder trocar de carro. A gente espera poder fazer uma celebração de aniversário. É digno, é humano, é universal, é não julgável. Mas a gente desperdiça a microação. E a ciência prova que o que faz diferença no nosso estado emocional, que a gente não controla a emoção, mas a gente controla os hábitos que fazem a diferença. O que faz diferença é literalmente um microhábito. Então vamos lá. Existe um exemplinho matemático bom para as pessoas mais racionalistas para nos ajudar a calcular isso. A ciência prova que se você tem hoje, R$ 1.000 para investir, R$ 1.000 separado na sua conta poupança. Tenho lá, Ellen, R$ 1.000 e estou aqui há um ano de pandemia, R$ 1.000. Se você perder 1% por dia, que para R$ 1.000 é quase nada, se você perder, regredir do seu capital 1% ao dia, matematicamente falando, em um ano, 365 dias, você vai a quase nada de R$ 1.000. Você vai ficar em R$ 33 para arredondar. Então, isso que parece inofensivo, que é 1%, Ellen, 1% de R$ 1.000, quanto que dá, gente? Fala aí para mim. 1% de R$ 1.000. Calcula aí, meu povo. Você perde aquilo e subestima. Deixa pra lá. Agora, se você aumentar 1% ao dia, os seus mesmos R$ 1.000, eu tô falando de 1%, algo sensível, microhábito, sensível, 1%. Se você aumentar 1% de R$ 1.000 em 365 dias, você vai chegar ao final do ano arredondando em R$ 38.000. 38.000 vezes a mais. Isso é real tanto para a matemática de juro composto, que os economistas tão bem conhecem, quanto é real para nossas conexões neurológicas, para as nossas mudanças e estados emocionais. O que significa dizer que a gente só precisa, para planejar em pandemia, para diminuir a imunidade à mudança, que nada mais é do que essa resistência a mudar, essa paralisação diante do novo, esse medo do que dá medo, do medo que dá, que o Leline fala da música, a gente até citou aqui em outras lives, né? Para a gente avançar, para a gente a gente só precisa se comprometer, gente, com 1% de melhoria por dia. 1% pode significar um exercício de respiração de 1 minuto todo dia. Agora me fala, quem é que não tem possibilidade de fazer um exercício respiratório de 1 minuto todos os dias? Só quem está acamado de coma. Porque quem está acamado, vivo, pode fazer. Agora, quanta energia a gente deposita na sustentabilidade do 1%? A gente menospreza. Só hoje esse açúcar. A constância, só né? hoje não vou fazer esse negócio. Só que o que faz diferença a médio e longo prazo, sobretudo depois de um ano de pandemia, e fará diferença daqui para frente, é o seu 1% do dia. É o seu comprometimento com sua microação do dia que vai dizer se daqui a um ano você está 38 vezes melhor do que agora ou não. Isso serve para a matemática do dinheiro. Isso serve para a matemática das emoções. Isso serve para a matemática da sua cognição, do seu autoconhecimento.
que você dedique 5 minutinhos todo dia a aprender algo novo sobre autoconhecimento. É isso que está na sua zona de controle, sua janela de oportunidade. A minha pergunta é, quantos por cento, honestamente, de 0 a 100, você tem gozado do poder do microhábito? A gente prefere reclamar do macro inalcançável, do presidente, da república. A gente prefere reclamar do que a gente não tem controle imediato e a gente despreza como crianças mimadas o poder da microação. De só por hoje não comer açúcar, que vai afetar minha ansiedade. Só por hoje. Eu falo que assim, o que eu fui fazendo ao longo de um ano de pandemia, trabalhando com serviço, tendo uma grande empresa que hora fecha, hora abre, vários parceiros que são família, que dependem de entregar o seu serviço para pagar a sua vida. Essa é a realidade aqui local minha e de muitos. E trabalhando na área de serviço, e que alguns serviços são realmente de ajuda grandiosos como essenciais, tiveram seu ganha-pão comprometido. Qual é a realidade literal desse contexto tão desfavorável das janelas de oportunidade externa? Fora do controle, não adianta brigar, não adianta reclamar. Aqui, o que eu vi? Muitos, dentre eu e muitos daqui, mantiveram estáveis num cenário tão desfavorável fazer. Essas pessoas, elas encaram micro-hábitos. Essas pessoas começaram a pular corda em casa, não pulavam. Começaram a fazer seu 1 minuto de respiração todo dia, 3 vezes ao dia. Começaram a acompanhar grandes players de autoconhecimento lá no YouTube, todo dia. 5 minutinhos, seu 1%. Reduziram açúcar. Essas pessoas batalharam para beber menos, mesmo sabendo que os marcos de alcoolismo aumentaram. Claro, é uma fuga da onde caminha a boiada. Sob estresse, mais ansiedade, mais passividade, mais insônia, mais disfunção de humor. Aonde vai a maioria? Álcool, droga, claro. O que as pessoas que se responsabilizaram por se auto-influenciar fizeram? Diminuíram o álcool. Sabe que o mar não tá para peixe, que ou eu me auto-influencio, ou a influência que eu terei que dar conta é negativa que vem de fora. Elas reduziram o álcool. Ah, bebia todo dia. Passou a beber um dia sim, um dia não, fez seu 1% de melhora. Ah, bebia todo final de semana uma garrafa de vinho. Passaram a beber meia. Eu não estou falando de grandes transformações, estou falando de microações, todas dentro da zona de controle de qualquer pessoa que possa estar nos ouvindo aqui. Porque se você tem um celular, se você está nessa live, você não está de coma. Tem o que você possa fazer. Excelente. Ellen, já falou tudo praticamente. Mas, assim, antes da gente encerrar, eu sei que o seu tempo enfim, né? A gente tem 1 hora para cumprir. Para além do contexto pandêmico que nós estamos vivendo, desse planejamento dentro desse tempo que a gente não sabe se vai acabar, né? A gente não sabe se vai encerrar daqui a 3, 6, 12 meses, enfim. É saudável do ponto de vista, do seu ponto de vista, a gente pensar em fazer planos no pós-pandemia? Enquanto eu faço a minha microação ali todos os dias, trabalho o meu dia a dia, né, para sobreviver bem, né, e feliz, pelo menos contente, durante a pandemia, é saudável eu ficar planejando pós-pandemia? Quando acabar eu vou fazer isso, quando acabar eu vou fazer isso, e colocar no papel, sei lá, alguma coisa assim? Vou trazer 2 referências para a gente arrematar com chave de brilhante esse bate-papo que está sendo maravilhoso aqui para ter que se estendesse a noite inteira e eu não consigo, infelizmente mesmo. Primeiro é resgatar, conversou lá na primeira live, que é uma coisa que não é minha opinião, é vivência de cenário de guerra, é o paradoxo de Stockdale. Stockdale foi um militar e ele trouxe essa teoria da sua vivência intra-guerra. Então não é minha opinião, é realmente experiência do que dá mais resultado em cenário de guerra, que eu reconheço que em múltiplos níveis estamos todos nós agora, ok? E nos fala Stockdale que ali, cenário de guerra, mortes e mortes, tragédias e tragédias, Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que quem mantinha maior centramento, capacidade de autogerenciamento,
eram as pessoas que não estavam nem no otimismo vazio, nem no pessimismo preguiçoso. Então vamos falar disso. Vamos falar disso como perspectiva se ajuda ou não fazer plano pós-pandemia. Quem fica muito no otimismo vazio, de que não vai dar nada não, essa pandemia já acaba. O que é 1 ano, 2, é quando acabar, vou também viajar. Vou fazer festa, vou receber todo final de semana. Quem descontextualiza completamente da realidade tal qual ela se apresenta e vai para essa ponta extremista do otimismo realmente vazio, essa pessoa ela perde fôlego rápido. Essa pessoa faz plano para daqui 6 meses e 6 meses virou 1 ano. E ela entra em falência da energia interna de controle dela. Então essa pessoa, eu vou dar uma outra referência científica para vocês. Força de vontade, cientificamente, é esgotável. Quando você une sua força de vontade, tem 2 grandes vertentes que estudam isso, mas uma coisa é comprovada cientificamente. Quando você está em alto consumo de força de vontade, você entra em falência de força de vontade, você satura. Então, quem está ali no otimismo, uhul, vai dar tudo certo, para mim não me pegou, ninguém da minha família morreu, quando isso acabar, tudo vai se resolver. Essa pessoa, ela entra em falência emocional, porque passa 6 meses, passa 1 ano, ela começa a usar essa força de vontade a se manter otimista. Os dados não corroboram, ela esgota, ela sai do extremo otimismo para completo pessimismo. O que acontecia? Que Stockdale verificou no intraguerra que aquele que chegava, líder de torcida, no começo da guerra, era aquele que daqui a pouco estava depressivo. Quando os cenários se revelavam não favoráveis. Porque 1 dia, 1 mês, 6 meses, anos. Baby, esse aí se estrumbicou. E o pessimista, como é que se estrumbicou também? Não adianta eu fazer nada, não há nada que eu possa fazer, o mundo é uma treva, e eu, socorro de eu, não há nada na minha zona de controle, Ellen. Para com esse papo aí. É ruim assim, vou morrer assim, Gabriela, tudo é injusto. Essa pessoa, ela é percebida em cenário de guerra, portanto, em cenário de pandemia, como uma pessimista preguiçosa. Ela se dá a desculpa do completo pessimismo para não assumir a autorresponsabilidade para fazer absolutamente nada a respeito, nem aquilo que esteja na zona de controle dela. Nem o micro hábito do 1% do dia. Não adianta, não vou fazer nada não. Quando a pandemia passar, eu paro de comer açúcar. Quando a pandemia passar, eu paro de beber. Quando a pandemia passar, eu separo desse homem. Quando a pandemia passar... Então, por que eu estou contextualizando dentro do paradoxo de Stockdale, que é pragmático? Além de ser uma teoria belíssima, é que o perigo é a gente estar viciosamente, sem perceber, por isso eu falo para minimizar, para neutralizar pontos cegos, ou num extremo ou em outro. Se você estiver ou num extremo ou em outro, fazendo planos para passar a pandemia, você está num mau lugar. Eu vou te dar para vir agora para um melhor lugar. O lugar do realismo positivo, que é o lugar do caminho do meio, tão difundido por tantas tradições espiritualistas, que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem a ilusão de que tudo vai voltar a como era antes, nem a ilusão de que não há nada a se fazer a respeito. E qual é esse lugar? O lugar do realismo positivo, o lugar do caminho do meio. É o lugar de quem se prepara para o pior e espera o melhor. Mas há um preparo efetivo, há um micro-hábito diário. Você que quer fazer plano para quando acabar a pandemia, começa agora. Eu quero ver o teu micro-hábito de comprometimento com isso hoje. Exemplo, vamos lá. Quando acabar a pandemia, eu vou viajar, hein? Eu vou viajar demais. Cadê o dinheiro que você está guardando para isso hoje? Micro hábito, né? Quando acabar a pandemia, eu vou treinar, hein? Vou para academia, ninguém me segura. Cadê os teus 5 minutos de exercício diário na sua casa hoje? O seu micro-hábito de coerência. Esse é o realismo positivo. Preparar-se para o pior, esperar o melhor.
esse é o lugar, segundo Stockdale, que eu valido nesses 14 anos trabalhando com desenvolvimento humano, com design de mudança, com sustentabilidade de mudança, com leveza, com autenticidade. Esse é o lugar que eu convido cada lindeza aqui a morar nele. Morar nele porque ele é simples, ele é uma construção, ele é construível, ele é o que eu convido as minhas lindezas, minhas alunas do meu método próprio, do meu curso online, que tem muito conteúdo gratuito para você desfrutar, e tem também o conteúdo pago, onde eu me aproximo mais, mãozinha dali. Isso é o que a gente chama de se fazer com 1% ao dia o seu próprio oásis paz em meio ao caos. Ser você a auto-influência do seu 1% por dia, que te mantém em realismo positivo, que é eu faço a minha parte, eu faço a minha parte, é 1% ao dia, eu faço a minha parte. E quando o cenário está para peixe, com a minha parte eu tenho reserva construída e eu arraso. E quando o cenário não está para peixe, eu sustento o meu autocentramento e eu tenho comprometimento de micro hábito de 1% ao dia para suportar até passar quando o cenário não está para peixe. Porque se tem uma coisa que eu quero encerrar essa live lembrando, que são leis da natureza, inegociáveis, inevitáveis, são as leis dos 3 Cs. 3 Cs. A lei do ciclo, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Então, depois do verão, vem sempre primavera, outono, inverno. Vem o outono. Vem o outono. Peraí. Verão de dezembro. Vem sempre o outono. Gostemos ou não gostemos. Ou seja, a pandemia, em algum contexto cíclico, ela deveria, inclusive, ser esperada. Qual era o teu micro hábito de fortalecimento interior para suportar uma tragédia exterior? Pela lei do ciclo, a gente poderia esperar. Vai ter sempre tempo de bonança, vai ter sempre primavera e verão, vai ter sempre outono e inverno. Vai ter sempre exteriorização, sempre interiorização, como uma regra inevitável da vida de ritmo. Vai ter sempre períodos da sua vida que você vai estar com mais energia, sempre com menos. O que você faz todos os dias no seu 1% por esses diversos ciclos? O segundo C é o C do change. Já que o ciclo é inevitável, a mudança é inevitável. E se a mudança é inevitável, como é que você melhor se prepara para a mudança? Países que passaram por catástrofes muito maiores, climáticas e naturais e guerras do que o Brasil, têm melhor consciência de mudança e melhor educação e preparo para a mudança. Mais reserva financeira, mais hábitos de saúde mental, mais autorresponsabilidade. Nós estamos tendo no Brasil, por não passarmos por tantas catástrofes aqui, talvez para muitos a primeira oportunidade de viver de frente, de uma maneira tão penosa para a maioria, essa lei do change, a lei da mudança. E a última C da colheita. É o C de que é dando que se recebe, é o que planta que se colhe. E isso está na nossa zona de controle, isso está na nossa janela de oportunidade interna. Qual tem sido o seu plantio em pandemia? A espera de plantio e de colheita fora da pandemia. A pessoa não está plantando, com o perdão da palavra, vamos encerrar a live e vou falar um palavrão. Porra nenhuma! De bom, na pandemia. E tá uma colheita incrível pós-pandemia, hello! Planta agora no seu 1%. Planta o quê? Isso era até uma recomendação para os prestadores de serviço, que não eram serviços essenciais, no início da pandemia. Quem 1% foi bem, quem não pegou se ferrou. Que é, você não pode vender? Seu consumidor perdeu o poder aquisitivo? Investe em relacionamento agora. Planta agora para colher depois. Mas a pessoa está lá ou no pessimismo preguiçoso, ou no otimismo vazio, esperando passar a pandemia para plantar. A colheita vai ser tardia. A colheita vai demorar. A hora de plantar boa semente mental, emocional, espiritual, intelectual está dada. Esses 3 Cs são inevitáveis e alcançam a todos. Não escolhe classe social, não escolhe classe profissional, não escolhe beleza. É igual a gravidade. Não dá para lutar contra, mas dá para planejar, dá para executar.
a sua boa pensar, seu reto sentir, seu reto agir, seu aperfeiçoar de ponto de vista. Essa semana a gente está numa semana chamada como uma das semanas mais importantes de energia no mundo espiritualista, que é tido como a semana de Vesak, a semana de comemoração da lua cheia de Touro. Vocês viram como a lua cheia tá bonita? É uma das luas cheias mais lindas do ano. É literalmente a lua que nos agrega a título de energia e de bênção, potência do ano. O que nessa época os espiritualistas estudam? Estudam as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo. O que é o caminho? É exatamente o caminho do meio de Stockdale, é exatamente a síntese de tudo que a gente falou nessa live, que é o caminho óctuplo. Ele fala das 4 nobres verdades. Quais são as 4 nobres verdades que muitos espiritualistas estudam, que os budistas, inclusive, aprofundam e trazem cada vez mais isso para a ciência? A primeira nobre verdade é: há sofrimento no mundo. Nem tudo é sofrimento, mas há sofrimento no mundo. Ou seja, o sofrimento é inevitável. Não briga com ele. A segunda nobre verdade é: há como cessar o sofrimento. Há como cessar. Há sofrimento e há como cessar o sofrimento. A terceira nobre verdade é: o sofrimento tem uma causa. Existe uma causa de todo o sofrimento. E a quarta nobre verdade é: existe um tratamento para o sofrimento. Um tratamento, um caminho de resolução do sofrimento. Que eu detalho muito no meu método Bilight, que são 12 passos para revolucionar nossa força serena, vitalidade e paz, que pedem esse autocompromisso de 1% ao dia. Eu digo com que se comprometer, como fazer. Esse é o meu curso 100% online, que é o pago, fora tudo que tem gratuito, né? Então, o que então essa quarta nobre verdade, que a gente estuda tanto essa semana, que tantas pessoas no mundo inteiro se reúnem para estudar, para abençoar, para ajudar, para serem instrumentos de ajuda, essa semana estudam. Que a quarta nobre verdade, que o sofrimento tem tratamento, ela é resolvida. O tratamento se divide em 8 passos, 8 caminhos. Esse é o caminho óctuplo. O primeiro caminho é right point of view. Percepção precisa. Aumentar esclarecimento sobre a vida, sobretudo sobre quem eu sou. Eu sou o observador. Eu não sou o corpo, eu observo o corpo. Então, o que acontece com o corpo não me determina. Eu sou quem observa e produz as emoções, eu não sou as emoções. Então, as emoções que eu sinto não me determinam. Eu sou aquele que observa e que cria os pensamentos, portanto eu não sou os pensamentos, portanto eu não sou vítima do que eu penso, eu posso intervir sobre isso, eu posso melhorar meus pensamentos. Então eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou as emoções, eu não sou a pandemia, sou o cenário macro, caótico, desastroso que estamos vivendo. Eu sou esse observador, esse ser espiritual de inteligência divina, amor divino, poder divino, que é convidado a ser aqui agora, em pandemia, um instrumento de ajuda, de soma, um fator de soma, um fator de plantio. E agora, nesse dia, com 1% de luz divina, de amor divino, de poder divino. Esse é o primeiro caminho da resolução de todo o sofrimento que está ampliado na pandemia, compreensivelmente falando, como cardume de peixes, como boiada, que como seres humanos somos, influenciáveis por 100%, pouco autorresponsáveis. O primeiro caminho é do right point of view. Clareza mental, percepção precisa. Você não é a pandemia. O mundo não te determina. Compete a você se determinar. E aí o segundo e sucessivo caminho é uma síntese do que a gente falou a live inteira. Que é, o primeiro, reconheça, aperfeiçoe a percepção de quem você é. Você é muito mais do que as circunstâncias. Responsabilize-se por isso. Segundo caminho, reto. Você tem poder sobre seus pensamentos, tem poder sobre suas emoções, mas dançar. Escolha com acuidade o que pensa. Escolha o que você vê de matéria, quem você escuta, a quem você se expõe. Escolha as influências que são inevitáveis na sua vida. Escolhe bem o marido, escolhe bem o namorado, bem o funcionário, escolhe bem. Escolhe o reto pensar, o reto sentir. Você não controla as emoções, mas você controla o sentimento. E aí eu não vou entrar no mérito porque a gente não tem tempo para isso.
Sim, Você é está diferente. sentindo, você tem o que você pode fazer para diminuir a raiva que vai gerar essa alteração no seu sentimento, ok? Então, existe um treino de reto sentimento. Existe um treino, que daí é o terceiro caminho. O quarto caminho é realmente o reto agir. Existe uma melhor ação de plantio aqui agora. Para de esperar a pandemia passar. Faz a sua melhor ação de hoje, seu 1%. Quarto caminho. Quinto caminho, estilo de vida. Cria um estilo de vida decente, como favorável à evolução humana agora, no seu recôndito. Eu já fiz retiro de 4 dias na montanha, sem água, sem nada. Você tem que descobrir quem você é e ser uma auto-influência para você lá. Faz do seu isolamento o seu retiro. Cria um lifestyle, cria um estilo de vida de autocentramento. Define a hora que você acorda, seu ritual da manhã. Vou acordar, vou fazer uma oração, vou fazer uma meditação, vou pôr uma música, vou tomar um chá de ginseng que me energiza, vou fazer uns 12 polichinelo, vou mandar uma mensagem de amor para quem eu amo. Todo dia, 1% ao dia. Aí eu vou sentar, vou trabalhar, vou bloquear meu tempo, vou negociar com o cachorro, com o periquito, eu vou sentar e eu vou trabalhar sem interrupção 45 minutos. Aí eu vou levantar, eu vou no banheiro, eu vou beber uma água. Eu vou fazer o compromisso de beber água. Lifestyle está sob seu controle. Comecei a pandemia, não bebia nada de água. Agora eu vou tomar 2 litros de água por dia, muda a vida. Mas muda a vida na microação, de lifestyle, de estilo, até menosprezada. A pessoa quer controlar quando vai acabar a pandemia, não controla a água que bebe! E o que muda a vida da pessoa é a água que ela bebe, a duração da pandemia. Então eu me preocupo muito com esse hiperfoco do que eu vou fazer quando passar a pandemia. Você tem muita coisa para fazer hoje. Muitas possibilidades. Foca agora. Planta a semente agora. E o caminho Octuple continua, falando de memórias, falando de crenças, mas que nos convida ao caminho do meio. Que nos convida ao caminho reto. O caminho reto acontece no agora. O caminho reto é uma prática de presença. É uma oportunidade de você que menosprezou, que acha que não é do teu perfil, aprender a meditar. Medita agora, gente. Lê lá o livro do Hector Toile, O Poder do Agora. Isso está em audiobook. Gente, hoje em dia, com pandemia, você tem tudo com tal audiobook gratuito no YouTube. Desculpa. Não tem desculpa. O que tem é a decisão intelectual, porque a decisão sempre é cognitiva, o seu principal fator de influência para você. A escolha comportamental de honrar isso com micro hábitos. O resto é desculpa. Perfeito. Ellen, muito obrigada. Nossa, por ter falado tão brilhantemente, eu até voltaria anotando tudo. E acho que a live vai ficar salva para quem quiser voltar anotando tudo e ouvindo tudo. Especialmente esse final, isso do Stockdale, do Isaac, dessa visão do meio, realidade positiva, né? Enfim, tudo isso. Muito obrigada, é maravilhoso mesmo. E só elogios. Eu queria agradecer você por ter estado aqui com a gente, a essas dezenas de pessoas que acompanharam aqui, mas também no YouTube, porque tem muita gente que não tem, né, perfil no Instagram e acompanhou por lá, que a gente retransmitiu agora pela primeira vez a sua live. Muitos elogios a você, belíssimas palavras, e é isso. As portas estão abertas sempre que você quiser trazer algo novo e falar com a gente. E a Ellen tem no perfil dela, como ela falou, material gratuito do método dela, que é o método Be Light, né, Ellen? E tem também, né, para quem quiser conhecer mais, enfim, tem o curso, várias outras coisas. É só ir lá no perfil dela, Ellen_Lisboa, e conhecer, usufruir de tudo isso. Muito bom. E também de tudo que ela falou, né? Sim. Tudo que tem Muitas na internet, todo esse arsenal de autoconhecimento. Muitas mentoradas, alunas, seguidoras aqui, quero agradecer cada uma, quero agradecer realmente a existência de cada uma, reconhecer o tempo dedicado a aprender isso juntas, isso é uma aprendizagem para mim, falo em primeiro lugar para mim mesma, me renovando no interesse de me manter centrada nisso. É uma honra para mim estar com vocês, brincar com vocês, contribuir com vocês aqui na Ana Justra. Isso realmente é um propósito de vida para mim, isso é o que justifica eu
todos os dias levantar da cama, e eu agradeço a oportunidade de coração a você, Lê, a Ana Justra, a tudo e todos envolvidos para que essa live seja possível, a tudo isso da Ana Justra sejam possíveis aí com cada servidor, e recebo de braços, alma aberta, cada pessoa que possa e queira vir me seguir e se beneficiar de muito mais disso, que vocês possam, eu falo isso para mim mesma e falo em voz alta, que ecoe no coração de vocês, possam rever essa live, realmente reanotar e realmente praticar 1% dela por dia. Isso mesmo. Obrigada, viu? Gratidão por ter tido você aqui conosco. Obrigada a todo mundo. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.